Day Trade Mini Índice, dia 8 de abril de 2026. Estamos no leilão de abertura. Hoje o mercado deve abrir um gap de alta bem forte. Bolsas lá fora todas subindo. Então, qual é o racional da abertura para mim? O mercado vai abrir um forte gap para cima. Então, a maioria das pessoas estão operando na compra. Então, os big players vão ter que fazer o quê? Vão dar liquidez para essas pessoas que querem comprar. Como que eles dão liquidez? Vendendo. Então, eles vão vender e, com isso, o preço deve vir para baixo, tá? Então, meu primeiro trade já é na venda, tá? Então, eu comecei ali com uma venda, depois coloquei mais uma, o preço veio contra, natural, tá? Já estamos ali ó, com R$ 260 negativos. Eu vi que entrou ali um fluxo de venda ali agora. Aí eu entrei com mais dois na venda. Você tem que pensar exatamente igual um big player, tá? Por quê? Porque se o preço está subindo, né, tá? Ele está dando liquidez ali. E uma hora ele vai cobrar essa liquidez, tá? E isso ele cobra caro, tá? Ele está vendendo ali, por enquanto o preço brigando ali no meu preço, tá? Conforme ele for vir agora a favor, eu vou saindo, né? Tá? Por enquanto estou só com uma ordem ali de compra ali no 860, cerca de uns 500 pontos para baixo da onde está aí, né, tá? Não é onde eu espero sair, mas se ele vier ali, tá ótimo, né? Tá? Seria muito bom. Para sair com um, aí você sai com um, ele vai ver se você está interessado ainda em comprar, né? Certo? Ele quer vender mais caro para você. Se você não compra, ele vai vir para baixo. Eu já coloquei uma ordem de compra aqui no 155, para chamar ele veio. Coloco uma ordem de compra aqui agora no 0,60, né? Cerca de 100 pontos para baixo. Ligou, tá certo? Estamos só com dois agora ali vendidos. Pus mais uma compra aqui no 945. Ver se ele vem, tá? Pegou, tá certo? Agora eu vou por mais uma. A comprinha só tem ali nos 860. Se ele vier pegar, ótimo. Se ele não vier, a gente já sai ali também. Veio ali, já saí, tá? E no momento agora estamos zerados. Então, estamos ali com 292 pontos, né? Com 5 contratos em 2 minutos. Agora é esperar uma nova oportunidade, tá? Posso esperar duas coisas, né? O preço pode subir de novo e a gente vender mais lá em cima, ou o preço pode cair e a gente comprar embaixo aqui quando ele perder esse fundo, né? Tá? Então vamos ver como é que ele vai fazer ali. Ali é a mínima do dia por enquanto, né? Tá? Uns 710, talvez ele venha um pouco para baixo, ali uns 650, 660, tá? Então, coloquei ali uma compra nos 660, tá? Achando que se ele cair ali dos 710, ele vai escorregar pelo menos uns 50 pontos, tá? Para pegar minha ordem. Por enquanto ele ainda não veio, tá? Já andou 300 pontos para cima ali da minha ordem. E vamos aguardar, tá? O trader tem que ter bastante calma, bastante tranquilidade. E lembrar o que os big players estão fazendo, né? Tá? Você lembra que baita de um gap de alta, o que eles fizeram? Levaram para cima, o pessoal foi comprando até lá em cima, e daí eles vendem, tá? Aí trouxeram aqui para baixo, para a mínima do dia já. Aí quando chega aqui na mínima do dia, ele não perde de primeira, por quê? Porque ele quer que os compradores venham tentar fazer uma defesa, né, tá? Da compra. Eles viram que eles ficaram mal posicionados, né, naquela primeira subida, e aí em seguida o mercado desceu. E ali vocês conseguem ver onde é que eu entrei ali, tá vendo? Eu vendi primeiro ali, tá? Vendi
duas vezes ali, o preço caiu, podia ter saído já, né? Quando eu coloquei minha ordem de compra, ele já pulou para cima, tá? Não pegou, mas tudo bem. Agora ele pegou minha compra ali, ó, tá vendo? De 660. Vamos ver se ele vai dar alguém aí pra gente, tá? Tô esperando ele ir ali, ó. Coloquei ali no 890 para sair, tá? Que vai dar mais 230 pontos, né? Tá? Se ele pegar lá. Veio para baixo novamente, já fez uma mínima, tá? O mercado é sempre assim, né? Ele vai faz a mínima, porque daí entra os stops, tá? E entram também vendidos, né? Tá? Aí você vê que nesses dois rompimentos de mínimo, a quantidade de vendas foi menor, né? Tá? Já foi lá, pegou o meu, tá? E mais um trade já realizado aí. E nós já estamos ali com mais 230 pontos, né? Tá? E o financeiro vai sendo feito durante o dia. São só 8 minutos por dia, né? O mercado, na verdade, não tem nem 8, né? Porque o leilão demorou hoje uns 3 minutos para começar. Então, entre o começo e agora são 5 minutos. Já temos duas operações feitas, duas positivas, felizmente. A gente nunca tem certeza das coisas, tá? Mas a gente tem que trabalhar com probabilidade a nosso favor. Então vamos ver o que ele vai fazer aí. Tem uma ordem de venda lá em cima, ó, em 370, né? Tá. Se ele vier aqui mais para baixo, a gente vai comprar mais embaixo. Se ele for para cima, a gente vai trabalhar na venda, né? Tá. A princípio, hoje é um dia que eu gostaria de trabalhar mais na venda do que na compra, né? Tá. A princípio. Depende aí de como que ele vai fazer essa correção, né? Tá. Ali tô marcando ali as minhas entradas e as minhas saídas, tá vendo? Você vai puxando o preço, né? Tá? E a hora que ele para de puxar, você zera, tá? Faltou um ali só, eu acabei comprando um pouco mais em cima, né? Tá? De resto, depois ele volta, né? Tá? Você sai, ele volta. Mas ali era bem provável, se você não sai, era provável que ele fosse para cima, né? Tá? Então, melhor sair. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Entrei e saí aonde? No topinho anterior ali, ó, tá? Aqui poderia ter entrado já também de novo, né, tá? Quando ele perdeu o fundo aqui, ó. E agora eu vou colocar aqui o fundinho aqui, ó, tá? 460, 480 ali, mais ou menos, que é o fundo. Ali era um ponto para entrar na compra, né? Então, vou pôr uma compra aqui no 440, se ele pegar, ótimo. Não pegou, tem um pivôzinho ali de alta, né? Ah, rompeu, entrou força compradora, levou o preço para cima, tá? Ah, lá, já foi pro último topinho ali, passou aquele topinho também. Você vê que em cada ponto que ele passa, né, um topinho anterior e tal, é uma nova resistência, né? Tá? Reajustamos aqui o Fibonacci, tá? Deu pau aqui no Fibonacci. Tá de sacanagem comigo. Agora deu certo. Então, a retração de Fibo ali de 61, que é a mais importante, tá ali no 270, mais ou menos. Então, eu vou trazer uma primeira venda, tá? Justamente naquele topo ali anterior, que é um pouco para cima dos 50% de FIBO, tá? Retração de FIBO. Tem um gap grande aqui, tá? Preciso
desenhar o gap, eu vou lá pro 51 renco, né, tá? Para mim desenhar o gap é mais fácil. Vou colocar o gap ali. Vai pegar minha ordem na venda. Bem próximo. Ele expôs lá minha ordem e não pegou, tá? E aí agora já veio para baixo. Teria dado gain e a ordem ficou lá, tá? Não pegou. Mas ele tem que ir lá por quê? Porque ele não passou a máxima do topo anterior ali, tá vendo? Ele tem que ir lá para buscar liquidez. Ele sabe que ali vai ter um monte de stops dos vendidos e vai ter stop de compra dos comprados que gostam de comprimento, né? Ele vai ter liquidez, ele vai ter que dar liquidez para o mercado vendendo, né? Tá? Ele vai fazer uma captura de liquidez ali. Mercado indeciso aí, se sobe ou se desce. Tem uma ordem de compra lá embaixo, em 440, se ele for. E essa ordem de venda ali no 165, né? Veio aqui, perdeu o fundinho anterior ali, ó, tá vendo? E já volta para cima de novo, né? Tá? Aquilo ali é só roubo de stop. Aí já no 1000, 44.000. Tá fazendo as ondas cada vez mais para cima, né? Tá? Vamos ver. Tem que passar agora do 0,50. Ele vem buscar energia aqui embaixo. Ia colocar uma compra ali, mas achei melhor não. Tô meio reticente quanto a compra hoje, né? Tá mais interessado em vendas do que em compras. Mas o importante é você ter paciência para esperar os bons momentos, tá? Então, ali é uma venda no risco, não é uma venda de fluxo, tá? Uma venda exclusivamente no risco. Tentando entrar compra, por enquanto ainda não é uma compra forte. Precisa passar do 0,50 para daí ele ganhar mais força, né? Tá? Enquanto não passou, sem definição.
Vindo para baixo, né? Topo, fundo, descendente. Colocamos ali então uma compra, né? A 830. Não foi embaixo do fundinho ali, né? Tá? Mas como ele perdeu o fundo e voltou, eu achei que valeria a pena, né? Tá? Vamos ver se ele vem para baixo, né? Tá? Veio aqui, perdeu o fundo anterior, tá? Temos uma compra lá embaixo, um 440. Tá recuperando o preço novamente. Voltou ali para o meu preço de entrada. Vai perder de novo aqui esse fundinho, tá? Difícil ele vir no fundo assim e não perder, né? Tá, perdeu de novo o fundo. E tem um fundo ali embaixo agora, né? Então, ó, ele vai vir perder e se pega a minha ordem ali, ó. Encostou na minha ordem, não pegou. Aí ele não pegou minha ordem, eu fui e comprei um, tá? Mesmo tendo comprado mais em cima, achei que valeria a pena. Eu tô indo a favor do fluxo aí agora, né? Tá, entendeu? Comprei ali um com o fluxo comprador. Vamos ver se ele vai para cima. Tirei a minha ordem de compra aqui de baixo. Não quero mais comprar ali se ele vier, tá? Agora vamos ver aí se ele vai dar alguém com dois ou se eu vou precisar entrar com mais contratos, né? Tá indo para cima, tá? Vamos colocar uma venda de 1 a 800, tá? Para ver se ele vem. Ó, você colocou a venda, ele já corre do preço, né? Tá na hora. Parece que ele conhece você, né? Tá? O importante é você não se mexer, tá? Tem que se fingir de morto, né? Tá? Fingir que não é com você, tá? Deixei a ordem lá, não modifiquei, não cancelei, não subi, não baixei. Vamos ver se ele vai lá. Voltando de novo para cima. Eu tenho dois contratos para vender, tá? Se ele for lá em cima, aí eu coloco um pouquinho mais para cima daquele 800, tá? Vou pegar. Sempre você vai tentando chamar ele, né? Ele vai ver que você está querendo chamar o preço, né? Tá, ó, coloquei um agora no 830, né? Tá. Então ele vai vendo que tem gente interessada naquele nível de preço, tá? Vender. Ainda não foi. Tentando voltar para baixo, tá? Se ele vier aqui próximo da mínima, ele vai de novo perder a mínima ali. Novamente. Agora deu uma esticada ali no preço, passou do meu, um pouco. Ver se ele vai, ele tem que romper aqueles dois topinhos ali, ó, tá? O anterior e o outro. E daí ele tem que ir direto. Até o 800, 830 lá, tá? E pegar nossas ordens. Tá chegando. E agora pegou as duas ordens, tá? 388 de financeiro feito.
Então, por enquanto, 9,24. Fizemos 3 trades, né? Tá? Um na venda, 2 na compra. E a minha ordem continua lá em cima para venda, só que eu mudei ela agora, tá? Porque se o preço voltar lá, ele vai passar dos 160 ali. Então, eu quero vender ele um pouco mais para cima. Preço voltando para baixo, tá? Se ele vier aqui embaixo, pode dar uma entrada na compra também. Não sei o que ele vai fazer. Veio aqui, não perdeu a mínima, tá? Ainda não perdeu a mínima. A mínima tá ali, a mínima do dia, né? Tá, ó, 440. Vamos ver se ele vai, tá? Dificilmente ele chega perto da mínima e não perde, né? Tá? Mínima e máxima do dia. Geralmente ele anda um pouquinho depois, né? Tá? Então, vou só puxar aqui o gap, ó, tá? Tá? Pra gente ver se ele vai entrar na área do gap. Tá batendo ali na região da mínima. Ele vem, bate e volta um pouco para cima, né? Tá? Sente o. Dá um repiquezinho ali para cima. Mas eu acho que ele vem perder a mínima, né? Tá? Ah, já voltou rápido lá para 600, 700. Né? Não veio perder a mínima por enquanto. Tá? Então ali agora ele está fazendo ali uma área de consolidação, né? Tá? Ó, fez a mesma mínima ali, ó, 3 vezes praticamente. Né? E fez a máxima ali praticamente também 3 vezes agora. Né? Tá? Vamos ver se ele passa para cima e se vai lá no 190, tá? Essa venda. A única coisa que você não deve fazer é entrar no meio do caminho. E aí é um caminho do meio, né? Você poderia fazer uma venda aí, tá? Baseado nessa consolidaçãozinha aqui, ó, né? Então, daria até para vender. Que boa, né? Tá? 900, 870, ali por ali, tá? Um pouquinho para cima daquele topo anterior. Feito, né? Onde a gente viu. Ali daria para vender. Olha lá, ó. Foi, rompeu, tá certo? Aí geralmente ele volta para dentro, né? Tá? Aí daria para fazer uma venda. Eu não quis vender aí, tá? Eu acho que quero esperar mais para ver se ele vai mais em cima, lá, né? Tá? Naquela região. Boa parte do tempo você não faz nada, né? O trader, ele tem que ter a paciência de esperar os bons momentos. A hora em que os big players mostram as suas garras e o que eles vão fazer. Agora entrou um fluxo grande ali na compra, tá? Eu fiz uma venda ali no 995, ele pegou, tá? E mantive a minha venda lá no 190, tá? Essa venda eu coloquei baseado naquele o penúltimo topinho ali atrás, né, tá? Depois ele tem os topos ali mais importantes, que é nessa região que ele está agora. Fui ver aqui se tem alguma notícia às 9h30, mas hoje não tem. Tem notícia só às 11 horas. A grande notícia foi ontem à noite, né? Quando o Trump concordou com cessar fogo e o mercado hoje abriu em alta no mundo inteiro, né? Tá? As bolsas europeias, a bolsa da Alemanha estava subindo 5%, bolsa americana, futuro, estava subindo mais de 3,5%. Então, há uma grande euforia nas bolsas, né, tá? E só estava esperando realmente uma notícia boa para
subir, né? Agora pegou ali no 190, tá? Nosso médio está ali no 0,93. E agora é esperar, tá? Ver o que que ele vai fazer. Se ele continuar subindo, né? Tem ali o 61, tá? Que é a retração mais importante ali dele, né? Tá? Ele foi lá. Por isso que é importante você ir marcando, né? Tá? E o 618, né? Tá? Que é a retração de toda a queda que teve ali, tá? Então ele já foi nela. Pode ser que ele volte lá em cima? Pode ser, tá? Então agora ali entrou venda, né? Tá? Eu entrei com mais 5, com 7 na venda, agora saí com 5, fiquei só com 2, agora saí com mais os 2 e terminei o trade ali, tá? Então, a minha entrada inicial, eu saí ali depois dela, na verdade. Então, a entrada inicial, mas o trade foi de ganho porque a gente fez a defesa. Primeiro a gente fez só uma entrada no risco, certo? Que trouxe o médio para 0,90 e depois eu fiz uma entrada realmente com o fluxo entrando para baixo. E entrei com 5 ali na venda. Entrei com 7 e saí com todos eles ali de fora. Lá no triângulozinho verde dá para ver onde é que eu entrei, né? Tá? Primeira entrada, segunda e a terceira. Primeira, a segunda e a terceira foi com o fluxo, tá? Depois da entrada, realmente o fluxo veio, né? Tá? Quer dizer que a gente geralmente pega o comecinho do fluxo, né? Tá? E com isso a gente já está ali com R$ 513, né? Tá? Então, aquele candle ali, ó, tá certo? Mostrou que estava entrando no fluxo na venda. Aí no seguinte a gente já entrou, né? Tá? Vendendo a venda a mercado. Agora estamos só esperando, ver o que que ele vai fazer, tá? Ele chegou lá no 61. Vamos ver se ele vai descer novamente, ou se ele vai subir mesmo, tá? Mais provável seria o preço subir e a gente vender mais em cima, tá? Você vê que entre um trade e outro, você tem que esperar o preço se movimentar, né? Tá? Dificilmente eu entro exatamente assim que saio de um trade eu já entro, né? Tá? Na maior parte das vezes eu dou um tempo e espero o preço mostrar o que que ele vai ter que fazer. Ó, aqui estava a retração de 61, tá vendo? Que estava ali de trás, ó, tá? Por isso que eu estava monitorando ali como sendo um ponto importante para ver se o preço sentia aquela região, sabe? Ele sentiu e veio, né? Tá? Depois de uma alta boa ali, né? Fez uma pernada boa de alta. Mas o preço sempre tem um objetivo, né? Tá? Onde os big players querem levar o preço, né? Tá? Você vai monitorando quais são esses objetivos. Extensão de FIBO, retração de FIBO ajuda muito nisso. Tá? Mas agora a gente já pode tirar ela, né? Tá? Pronto, tiramos. Vamos tirar essa setaiada aqui toda, assim, porque fica poluindo o gráfico, né? Tá?
Tem um topinho lá em cima, tá? Depois tem um topo principal lá do dia, tá? Que é mais em cima. Mas o primeiro topo que tem ali, antes do principal, é o 490. Vamos ver se ele vai lá. Por lá pode ser uma região boa de venda, né? Tá? Embaixo aquela consolidação lá. Ele foi embora, né? Tá? Não voltou. Então depois a gente vai retirar ela provavelmente. Porque não se mostrou um ponto importante, né, para o mercado. Pelo menos não em relação aos topinhos ali, tá? Os dois topos que tem nela. O fundo talvez ele sirva pra gente mais pra frente. Pode ser que é onde você prepare. Por enquanto continua subindo, tá? Eu deixei uma venda lá no 495. Vamos ver se ele pega. Quase lá. Chegou no 485. E já voltou. Acho impressionante como ele faz isso. Se você põe antes, ele passa reto. Se você põe justo, e às vezes não pega. Esse tá aqui, vamos ver se ele vai cair ou se ele vai voltar lá, né? Tá? Enquanto a gente deixa a ordem lá, mas se ele começar a mostrar que vai lá, eu vou levar essa ordem um pouco mais para cima. O preço caiu, tá? Tem um fundo aqui, vamos ver se ele vai perder esse fundo. Sempre você vai monitorando os fundos e os topos, que são pontos importantes de captura de liquidez. Aqui ele tira os comprados do jogo, tá? Com os stops, se vier para baixo. E aí ele está livre para subir. Vem ele, vamos ver se vai pegar os stops aqui. Como ele veio muito perto, difícil ele já voltar para cima sem voltar aqui, né? Tá? Não tá querendo voltar não, tá? Já tá querendo ir lá para cima, tá? Querendo ir lá para cima, tá no 400, 495. Lá parou de novo. De 10, 420, 450, 480. Tá? Querendo ir, mas não vai, né?
Eu não mexi na ordem, tá? Tô vendo se ele vai pegar. Eu acho que ele vai pegar e vai correr reto, né? Pra cima. Por enquanto nada. Mais uma vez, ó, foi lá no 485. Não pegou de novo. E já corre para baixo. Duas vezes foi lá e não pegou. Mesmo ponto, tá? Ele não passou nem 5 pontos para cima. Aí com isso agora, se ele voltar lá, eu tenho que vender mais para cima um pouco, né? Que ele vai passar daí para cima. E aí ele passa ali uns 40, 50 pontos. Fiz minha venda agora no 540, 45 pontos para cima. Tá? Então, se ele for lá, vamos ver se ele pega lá. Só falta agora ele ir até o 500. Pegar. Em 540 também. Uma coisa que o trader tem que ter é paciência. Tá? São 9h40, tá? O financeiro está ali em 513, tá ótimo. Vamos ver se ele vai. 420, 430. Umas ondinhas aqui no Superdome, tá? Foi até o 430, agora foi até o 440, 445. Agora foi até o 475, 80. Foi até o 500. Agora foi até o 500, tá? Não pegou lá, tá? Se a ordem nossa tivesse ali no 495, teria pego, tá? E aí já estaria dando gain aí, tá? Tudo bem. Então vai ele de novo, tá? Ele que voltou para baixo, mas em seguida ele já volta para cima, tá? Ele não está querendo cair, né? Tá? Ele está querendo ir para cima, ele faz o movimento para baixo para o pessoal vender mais embaixo. E aí em seguida ele leva para cima, tá? Enganou o comprador, enganou o vendedor, veio aqui embaixo, ó, perdeu a mínima aqui, ó. A ver se ele vai perder a outra mínima ali, se entra com compra ali. Tem uma compra ali no 130 que eu deixei, que é a perda daquele fundo anterior ali. Porque muitas vezes a gente fica na pedra, não tá esperando ele vir, ele não vem, não pega a gente. Mas a leitura tá boa, né? Tá? Porque significa que você tá lendo corretamente, tá? Os pontos de entrada estão bons. Estão muito justos às vezes, né? Tá? Mas estão bons. Ali era para ter vendido no 495. Eu quis pôr ele mais para cima. Ele ainda não pegou, tá? Mas eu acho que ele ainda vai. Tá? O problema é que geralmente quando ele pega a gente, depois ele quer subir lá para a lua, né? Por enquanto está indo.
340, 360. Tem que ir de novo e subindo cada vez mais as ondas aqui no Superdome. Ó, 420, agora deu uma subida boa da onda. 440, 470. E lá se ele vai no 500. Agora passou, pegou o nosso, tá? No 540. E vamos ver se agora ele faz o dever de casa, né? Tá? Que é voltar aqui para baixo. Ele fez a sacanagem ali, tá? Vamos ver se ele vai vir para cá. Vamos pôr uma compra. Aqui no 360 a gente já sai, né? Tá? Uns 180 pontos, né? Seria. Sei que a gente tem que pôr o preço sempre um pouco longe dele, tá? Cerca de 100 pontos, da onde ele chegou na última mínima que ele fez ali, tá? Agora. Ele subiu, aí ele volta, tá? Faz uma mínima, aí ele vai para cima, tenta subir de novo, tá? Pode fazer uma máxima ali, tá? Para depois vir e perder essa última mínima ali, que foi no 450, mais ou menos, tá? Aí se ele perder essa mínima, provavelmente ele vem 100 pontos para baixo e pega a nossa ordem de pontos aqui. Foi para cima primeiro, né, tá? Fazer uma máxima no primeiro. Pegar a liquidez do topo. E vamos ver se ele vem. Aqui trabalho 450, tá? Eu trabalho 450, ele deve dar uma corridinha, né? Aqui, chega até o 450 e volta, tá? A memória dele curta, né? Tá? Quando ele conseguiu passar, ó, deu uma passadinha e já voltou para cima de novo, né? Tá? Aquela engana quem quer vender, tá? Tem muitos que entraram vendendo ali no 450 e já volta para cima de novo. E engana esse pessoal. Agora vai tentar enganar os comprados, tá? Passando a máxima novamente. Acabou de passar ali a máxima que ele tinha chego. E agora vamos ver se ele vem aqui, tá? Perde aquela mínima para chegar no nosso preço. Subiu novamente, tá? Já está 150 pontos contra a nossa entrada. Vou dar uma cruzadinha aqui no gap. E estamos também aquela área de consolidação que não vai ajudar muito, acho que não, né? Não está servindo muito de parâmetro, né? Tá? Bom, ó, o preço subiu, né? Foi 150 pontos para cima e agora está descendo com mais força, né? Tá? Descendo parado. Fica ali em cima, né? Tá? A gente queria vender ali no 495, ele não pegou, voltou. Pegou, voltou. E agora que ele pegou, ele não vem dar o nosso game, tá? Não é nem o movimento inteiro ali que a gente queria, né? Só parte. Mas vamos esperar, tá? Se ele for para cima, a gente vende mais em cima.
Você defende a posição mais para cima. Não tem problema também. A gente vai vendo o fluxo que está entrando ali, está entrando um fluxo comprador, mas por enquanto é um fluxo menor do que foi na subida anterior. Mas o preço está subindo, tá? Então se o preço está subindo é porque não tem venda, né? Não tem vendedor defendendo posição, tá? Precisa ter uma defesa. Se não tiver defesa de vendedor, o preço vai continuar subindo. Tá? O preço subindo, ainda subiu até quase 200 pontos a nossa entrada. Ali teve stops, tá vendo? Olha o tamanho do volume de compras que teve ali, candle de alta do anterior, né? Tá? Aí em seguida o preço deu uma caidinha, um pequeno fluxo de venda, tá? Ou seja, parece que os compradores acabaram, tá? Pelo menos por enquanto, né? Tá? Então, aqueles compradores todos que entrou ali eram só para roubar estoque mesmo, né? Tá? Agora, mais uma vez, né? Certo, o preço um pouco mais alto, mas com fluxo de compra menor, tá? Né? E agora entrando venda, tá? Então, agora está entrando venda, está entrando fluxo de venda. Isso o preço vem, entrando o comprador defendendo, tá? O comprador está absorvendo, o vendedor. Essas horas aí, você tem que ver quem que tem mais coragem, né? Tá? Quem tem mais bala na agulha para defender. Se é o vendedor ou se é o comprador. O comprador, ele já mostrou também ali que não está com muita vontade de fazer o preço subir mais, tá? Então, se ele para de fazer o preço subir, o preço naturalmente tem que seguir outro caminho. E o outro caminho é venda. Olha lá, agora entrou venda, tá? Agora entrei com mais um ali na venda, por causa do fluxo que entrou ali de venda, tá? O preço volta para cima de novo, tá? Não tem problema. Entrei com mais um na venda um pouco mais para baixo, tá? Eu vou entrando junto com o fluxo, tá? E o preço volta para cima de novo, tá? Tenta novamente levar o preço para cima. Houve uma absorção ali naquele candle anterior ali, tá? Tá? Caiu, né, tá? Eu entrei na venda ali. E o preço volta de novo a bater para baixo, tá? Ver se ele vai conseguir. Se vai entrar mais compra aí ou se vai entrar mais venda, né? Por enquanto o preço continua para cima. Não estou vendo. Olha os estoques ali de quem vendeu. Agora eu entrei com mais 5 na venda ali. Os 760, né? O preço, a primeira coisa que ele faz, né? Você que você entra na venda e tenta levar para cima 100 pontos para ver se você estopa, né? Preço para cima, nada. Aí entrou venda, entrei com mais 5 na venda ali, ó, tá? Agora estamos com 13 vendidos. Entrei com mais 5, estamos com 18. Entrei com mais 5, estamos com 23 vendidos. Sempre com o fluxo, tá? De venda, está forte ali agora. E vamos ver o que ele faz, tá? Agora é esperar. Vai tentar voltar para cima, tá? Com 15 na venda ali, tá?
aquele ponto ali. E vou colocar vendas aqui embaixo, ó, tá? 760. Vou colocar uma venda ali no 760, outra venda ali no 710, tá? Para chamar ele mesmo, né? Tá? Para chamar o preço, tá? Porque ele sabe que tem ordem ali. Isso vai vir. Pus ali um 660, 760, 710 e 660, tá? Com 50 pontos de diferença entre um e outro. Esperando o preço vir, tá? O preço querendo vir. Pegou um, 760. Pegou outro, no 710, tá? E ali eu zerei tudo, tá? Zerei e cancelei a última venda, tá? Tá ali, ó, 66 pontos, com 33 contratos, deu R$ 436. E o financeiro agora foi 949, tá? Você vê aqui. O objetivo era fazer ali em torno de 30, R$ 40 com esse trade, né, tá? Como ele veio contra, a gente fez a defesa e acabou saindo com 400 e tanto. Bom, a gente interrompeu ali a gravação, voltamos a gravar agora, às 11h04. E já fizemos um bom financeiro hoje, mais até do que eu esperava quando começou o dia. Vamos aí com R$ 3.607 realizados no dia, tá? Tive alguns trades bons e já estamos aí praticamente já encerrando as operações de hoje, né? Por enquanto a gente fez 16 operações ali, todas com gain, a média de pontos ali boa na maior parte das operações. Só teve uma operação ali que teve 14 pontos só, né? Mas o restante com boa pontuação. Então vamos ver o que. Vamos chegando ao final do dia. Coloquei mais uma compra ali, no 800, que é um pouquinho para baixo daquele fundo perdido ali, né? Tá, vamos ver se ele vai. Pegou a ordem. E agora vamos aguardar, né? Tá? Vamos ver se ele vai dar alguém pra gente. Anteriormente ali, ó, eu fiz uma compra ali e fiz uma venda ali em cima. Também na perda daquele fundo, tá? E agora entramos novamente, tá? Vamos ver se ele vai dar alguém. Já vou pôr minha venda lá no 0,25, tá? Fiz a venda lá, vamos aguardar. Ele estava já se aproximando ali. Chegou até o 950. A gente coloca a ordem e ele volta, né? Ele vai. Ele precisa passar aquela máxima ali do 950. Voltou para baixo. Perdeu a mínima. Nossa. Tem uma mínima ali nos 750. Na época compra, tá? Chegou até o 930 ali. Vê que ele passa. Passou do 950. Vê se ele vai lá para cima e dá alguém pra gente. Chegou lá no 970. Voltou de novo para baixo. Voltou de novo para o nosso preço. Perdeu a mínima novamente. E aí entra a compra de novo, né? Parece loucura, né? Tá? E ele fica esperando. Não, o ideal é não fazer nada, espera ele ir buscar o teu gain, tá?
Se ele for, 900, voltou de novo lá, 920, 960, 970, 980, chegou lá no 00 e agora pegou, tá? Mais um trade feito aí, mais 225 pontos, tá? Um trade aí de 2 minutos. E que até o momento a gente fez 18 trades, tá? Então vamos chegando aí ao final de um dia, né? Tá? Estamos aí no momento com R$ 3.694 realizados. Ali está marcado as duas últimas operações que eu fiz na compra. Você vê que ele perde o fundinho anterior ali, você compra, ele sobe. Você perde o fundinho anterior ali, você compra, ele ainda subiu, voltou, perdeu duas vezes o fundo ali, e eu entrei, e depois foi e deu gain, né? Então você sempre vai trabalhando com isso, né? Tá? Pontos aonde o mercado vai buscar, né? Tua posição. Então já são 11h34. Já está na hora de a gente começar a pensar em encerrar. Vamos ver ali. O mercado acabou de fazer um pivôzinho de alto ali, ó, tá vendo? Ele faz o pivô, rompe. E qual é o próximo passo? É tentar vir buscar os stops aqui em base do pivô, tá? Rompeu de novo, tá? Entrou o comprador, ele volta, né, tá? Ele volta para dizer que quem comprou tá errado. E onde é que ele vai mostrar isso, né, tá? Exatamente ali, ó, perdendo aquele fundo da cabecinha do pivô ali, da base do pivô, tá? Esse ele vai vir. Os compradores têm que insistir na compra aí, né, tá? Não pode deixar o preço cair, porque senão vai acionar os estoques aqui. Essa é a briga diária, né, tá? Do mercado. Então, você tem que ficar sempre de olho no que os grandes estão fazendo, para onde é que eles estão levando o preço e qual é o motivo, né, tá? E nós já fizemos nosso último trade, tá? Encerramos ali com 3.730. Fiz uma compra aqui embaixo, tá vendo? Quando ele veio aqui nesse fundinho e saí ali na metade do caminho que ele está agora. Ali, tá? Então deu mais alguns pontinhos aí, deu mais 180 pontos, tá? Então hoje foram 19 operações, todas positivas, mais uma vez. E vamos aos resultados, então, de hoje, para a gente ver. Então hoje nós realizamos no total 19 operações, um resultado financeiro de 3.730. Aqui está uma pontuação média que a gente teve, tá? Variou ali, a mínima que a gente fez aqui, o trade que a gente fez menos pontos foi 14, e o que a gente fez mais pontos foi 292, foi o primeiro trade do dia, tá? Mas os outros trades estavam dentro da média que a gente geralmente opera, né? Tá? Entre 100, 150, 200 pontos. Ok? Então agora vamos ver aqui o resultado consolidado do dia. Nós fizemos um total de 19 operações, com R$ 3.730, uma média de lucro de R$ 196 por trade e um tempo médio de operações de 3 minutos, sem nenhum loss. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Era mais para mostrar mesmo os trades de abertura, né, como que a gente faz. E espero que vocês tenham entendido um pouco mais o operacional de risco e de fluxo, né, tá? Que é o operacional que eu uso. Tá ok? Gostaria de avisar também que o
projeto do Mil ao Milhão hoje completou 2 meses e já estamos bem acima da meta estipulada. Aliás, chegamos praticamente na meta do terceiro mês, já no segundo. E atingimos a primeira dobra ainda na semana passada, tá? E, ou seja, o projeto está caminhando bem. Lá pelo dia 10, depois de amanhã, eu devo soltar o vídeo referente a esse segundo mês. Então, tenha um bom descanso e bons trades amanhã.